Olá a todos, tudo bem? Tudo bom, gente? Boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos a mais essa Neurolive de hoje, a Neurolive de domingo. Como sempre, a Neurolive acerca de assuntos relacionados ao autismo. Quero dar as boas-vindas a todos por mais esse domingo maravilhoso. Quero dar as boas-vindas a todos por 2018, sendo hoje a nossa retomada, a nossa primeira Neurolive do ano, né? No que tange o autismo e no que tange o Entendendo o Autismo, né? Eu estou muito feliz, muito satisfeito, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui novamente com vocês, de estarmos novamente aqui juntos. Feliz ano novo para todos, feliz ano novo, Caroline, feliz ano novo a todos que estão aí me mandando um bom ano de 2018. Eu espero que esse ano seja tão bom, graças a Deus, como foi o ano passado, e que seja melhor ainda para todos vocês. Que 2018 seja o melhor ano de todas as nossas vidas, de todos que estão aqui me assistindo nesse momento em especial, porque estão aqui comigo, então a gente tem mais que comemorar e que estar compartilhando alegrias, não é mesmo? Gente, hoje nós vamos falar de linguagem e comunicação no autismo. Os fatores, questões relacionadas a isso, que é muito importante, a gente comentar, vamos fazer alguns comentários, e como desenvolver. Quais as dicas que eu vou deixar aqui para a gente poder trabalhar isso em casa, na escola, na clínica, né? Com especialistas ou não especialistas, né? Quais são os princípios gerais? Nós vamos falar sobre isso hoje. Então o assunto é importante, não é mesmo? Nós vamos falar de linguagem e comunicação no autismo. O assunto é muito importante. Aproveita agora para compartilhar, para chamar os seus amigos, chamar profissionais que porventura você queira que assista essa Neurolive de hoje, chamar pais de crianças, de adolescentes com autismo, chamar amigos, de pessoas que você conhece, que é muito importante o tema de hoje. E sabe por quê? Porque a linguagem no autismo é, na boa parte das vezes, a chave principal para ajudar essa criança a ter um desenvolvimento mais pleno, a ter um desenvolvimento cognitivo melhor, a ter um desenvolvimento social mais adequado, a permitir com que essa criança chegue na escola com melhores condições de desenvolvimento acadêmico. A linguagem precocemente melhorada, ela está ligada a uma prática mais eficaz e mais adequada de intervenção precoce. A gente sabe que crianças com autismo vão melhor quando tem um desenvolvimento de linguagem mais adequada, mais desenvolta. Quanto melhor a linguagem estiver, melhor a condição dessa criança. Criança com autismo que não fala, ou criança com autismo que não tem intenção comunicativa nem discurso, ela tem um risco maior de sofrer bullying, ela tem um risco maior de ser alijada da escola, ela tem um risco maior de não conseguir interagir com o passar do tempo da melhor forma possível com seus irmãos, com seus pais. Crianças com autismo que apresentam déficits na linguagem costumam ser mais agressivos, costumam ter crises mais frequentes de estereotipia, costumam ser mais irritados e explosivos no ambiente social, porque eles não entendem e eles não sabem se manifestar. Então a gente precisa trabalhar o verbal dessas crianças e também o não verbal, a comunicação verbal e a comunicação não verbal, para que essa criança atinja dentro das suas limitações, logicamente, mas que ela possa atingir o máximo possível para que ela possa conseguir se comunicar num ambiente social. Isso é muito importante, isso é fundamental e eu insisto nisso. Muitos pais entram em contato comigo, mandam um WhatsApp, pacientes meus de mães que estão preocupados porque o filho continua irritado, continua explosivo mesmo com a medicação, mesmo com algumas condutas comportamentais adequadas. E aí o que a gente conclui?
que ainda a criança não consegue se comunicar direito, e isso está levando ela a ter problemas sérios de interação social, e ela acaba se comunicando como? De uma forma extremamente inadequada, que é batendo, agredindo, né? E muitas vezes gritando, e muitas vezes ficando altamente opositora, porque não sabe se comunicar, né? Então a gente tem que buscar formas e caminhos, meios, para que a gente estimule o máximo possível a possibilidade dessa criança vir a se comunicar e usar a linguagem como uma forma de comunicação. Tá bom? A todos que ainda continuam me mandando um ano de bênçãos, um ano maravilhoso, muito obrigado, gente, muito obrigado, viu? Agradeço muito. Realmente, nesse trabalho nosso, nessa vida, a gente precisa muito dessas bênçãos. E eu agradeço muito vocês por estarem mandando todas essas bênçãos para mim. Muito obrigado, tá bom? Então vamos falar do assunto, vamos lá? Vamos dar as dicas? Então, a primeira dica para desenvolver linguagem e comunicação em crianças com autismo. Primeira estratégia, primeiro ponto, gente, é estruturar o ambiente. Estruturar o ambiente de casa, estruturar o ambiente da terapia, estruturar o ambiente da escola. Se vocês pegarem as técnicas que mais são utilizadas para autismo no mundo inteiro, como o TEACH, como o ABA, como o PECS, que é o Sistema de Comunicação Alternativa ou por Figuras, eles antes de qualquer coisa, eles estimulam todos nós a estruturarmos o ambiente que nós vamos trabalhar com essa criança ou vamos conduzir essa criança. Então nós temos que estruturar. Como é que é estruturar? É colocar, por exemplo, figuras que deem uma ideia de rotina, de regra, né? Colocar figuras demonstrando que tal hora tem que fazer tal coisa, tal hora tem que fazer tal coisa, tal hora tem que fazer. E o ambiente tem que ser um ambiente onde tudo fique muito à mão da criança. E quando ela quer, ela tem que ser estimulada a pedir, ela tem que ser estimulada a falar o que ela quer, apontar o que ela quer. Então nós temos que automaticamente nos prepararmos estruturalmente para lidar com essa criança no cotidiano, para que ela transforme os seus desejos, anseios e sentimentos em formas de comunicação, seja ele verbal, seja ele gestual, seja ele pelo olhar, que é mais difícil, né? Seja ele por qualquer tipo de caminho. Segundo ponto, o uso de suporte visual. Autista se comunica melhor visualmente, apesar de ele muitas vezes não olhar nos olhos, né? Mas ele entende melhor os processos de comunicação quando esses processos são feitos por figuras, por materiais, por sinais, por situações onde você, ao usar uma imagem, você transmite um sentimento, transmite um desejo, transmite uma regra, transmite uma rotina. Ele vai melhor por aí, ele entende melhor por aí. Vou dar uma simples justificativa para isso, gente. Os nossos olhos, quando saem os nervos dos olhos e vai para o cérebro, ele vai direto para as áreas centrais. Já a parte auditiva passa por várias áreas antes de chegar no cérebro. Então, para o autista, o visual, o suporte visual é melhor, tá? Outro ponto, terceiro ponto importante, promover atenção conjunta. Então, toda e qualquer forma de comunicação entre você e a criança que tem autismo, ou jovem que tem autismo, tem que fazer uma ponte, um triângulo, aliás, com um determinado contexto, com determinada figura, com determinado objeto. Sempre fazendo a tríade, né? Sempre fazendo essa ponte de 3, né? Entre eu, o portador de autismo, e o contexto ou o objeto, etc. Sempre levando o processo de interação numa elevação de comunicação daquilo que se quer fazer, daquilo que se quer cumprir ou daquilo que se quer pegar, né? Ou ter ou obter. Então sempre buscar a atenção conjunta. Quarto ponto, ensinar a criança a apontar, ensinar a criança a imitar, e ensinar a criança a identificar e a pedir. Vamos repetir? Imitar,
apontar, identificar e pedir. Ó, 4 formas, 4 ações que a gente tem que se dedicar a ensinar essa criança. Ela precisa aprender a imitar o que a gente faz, reproduzir. Pode ver na sua casa, os nossos filhos aprendem como, gente? Por meio das nossas ações visualizadas. Eles veem o que a gente faz e depois reproduz. Nós somos exemplos 24 horas. Então eles têm que aprender a imitar. A criança com autismo, o jovem, a pessoa com autismo, tem que aprender a imitar intenções, imitar sentimentos, imitar formas de cumprir regras, de cumprir rotina. A questão do banheiro mesmo, que alguém me perguntou aqui agora há pouco, né? Como estimular meu filho a usar o banheiro? Então o primeiro passo é preparar o banheiro, deixar o banheiro calmo, tranquilo, temperatura boa, observar o que faz com que o teu filho não goste de ir para o banheiro, o que faz o banheiro ser uma repulsa para ele, e a partir daí trabalhar a imitação, né? Usar estímulos, aquilo que ele gosta muito, leva para o banheiro, e ao mesmo tempo fazer com que ele repita a ida para o banheiro toda vez que ele tem vontade, para que ele imite essas ações e daqui a pouco isso entra, memoriza e fica, tá? Vai aprender a ir para o banheiro. Tem autista que demora mais, tem autista que demora menos, mas vai aprender a ir para o banheiro. Ensinar a identificar. Identificar o quê? Identificar objetos, cores, letras, números. Identificar quem é a mãe, quem é o pai, quem é o tio, né? Você pode usar figuras, pode usar fotos para isso, pode usar fotografias de família. Tem um método chamado Photovoice, né? Que você conta histórias a partir da fotografia. Então, nossa, dá para trabalhar muita coisa com a criança que tem autismo só com fotografias e filmes da família, né? Aqui eu já entrei num item que eu ia falar lá na frente, né? Mas já estou adiantando aqui porque o assunto é muito bom e as ideias vêm e ao mesmo tempo o que é orientado vem. Então usem, gente, muito fotografia, fotos, né? Usem filmes para explicar para o filho de você filho de vocês, o que está acontecendo ali, né? O que está sendo, quem que está ali, quem que está fazendo, com que intenção está sendo feito. Criança sem autismo, ela aprende isso espontaneamente. Você não precisa ficar falando muito, tá? Mas criança com autismo, você tem que ensinar passo a passo esse processo de compreensão do que acontece no contexto. Tá? Usando os mais diversos meios como filmes e fotografias. Outra dica muito importante, que ajuda muito a gente a buscar caminhos essa criança tem que ir para a fonoaudióloga. Tem que ter acompanhamento fonoaudiológico. A fono tem capacidade e ela foi habilitada tecnicamente e de forma aprofundada a orientar e a intervir nas pessoas que têm autismo. Por isso eu já deixo um recado para todas as fonos que estão me ouvindo e aquelas que vão me ouvir nessa live, quem tiver acesso, né? Caras fonos, por favor, aprendam e sejam expert como fonoaudiólogas a intervir em indivíduos com autismo. Por favor, vocês são muito importantes para esse trabalho, né? Essa era que tá aí se abrindo precisa muito do trabalho fonoaudiológico para que a gente possa estimular de forma realmente séria, de forma aprofundada, de forma capacitada crianças que apresentam autismo. É muito importante o papel da fonoaudióloga, principalmente nos primeiros 3 aninhos dessas crianças, onde a fono tem que trabalhar o básico da linguagem, né? Para estimular precocemente. Então, essas crianças têm que ir para a fono. Outra dica importante, usem materiais que tenham finalidade linguística. Os pais podem buscar isso na internet, dicas da fono, né? Quais materiais os pais podem comprar para ter em casa, né? Para trabalhar linguisticamente essas crianças. Outra coisa, criança que tem autismo que não fala, mas que sabe, que está agindo, que sabe agir no ambiente, transforma aquela ação, gente, em palavras, em frases, faz ela repetir, né? Usa todo o processo do começo, meio e fim do que ela está fazendo, mesmo ela não sendo falante, use palavras, use frases que ela possa memorizar associado àquela ação.
aos poucos vai aprendendo, aos poucos ela vai introjetando e ela vai conseguindo, mas tem que ser insistente, hein? Lembrando vocês que no autismo, tudo que se faz tem que ser insistente, tem que ser de forma extremamente repetitiva e constante, todo dia, para ter resultado, tá bom? Então é muito importante buscar esses caminhos também. E uma das coisas que a gente aprende e que deve ser ensinado, né? Estimular o chamado input linguístico, que é exatamente isso, transformar os atos, transformar os sentimentos, transformar aquela experiência que a criança com autismo está tendo em palavras, em letras, em situações onde ela comece a entender que pode transformar uma ação numa palavra, ou uma ação numa frase. Ensinar a criança com autismo a cumprimentar, né? A dar tchau, a mandar beijo, né? Não é só o apontar, identificar, né? Que eu falei para vocês, o apontar, identificar, pedir, né? Mas aprender também os gestos sociais falados, né? Para que ela aprenda a ter intenção comunicativa e discurso com começo, meio e fim. Vamos repetir? Criança com autismo tem que aprender intenção comunicativa e discurso com começo, meio e fim, para que ela possa, dentro de um ambiente de interação, saber se expressar de forma construtiva e com sentido e lógica. Isso é o que a gente mais quer atingir nessas crianças, né? Que elas consigam chegar aí. E é o que a Sandra Regina Aguiar está falando aqui, ó. Tem que ter paciência e insistência. Os pais precisam ter muita paciência e insistência, né? É muito importante isso para que ela possa aprender a se comunicar, para poder aprender a dizer o que pensa, se ela quer ou não quer fazer determinada coisa, se ela está triste, se ela está alegre. Como é que ela vai se expressar? Criança com autismo tem muita dificuldade de expressão. Então a gente tem que ajudar ele a se expressar de várias formas. E uma delas é por meio da fala, tá? E por último, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, é tratar as comorbidades que o autismo traz junto na criança, né? Se ela tem um quadro positivo desafiador, vamos tratar. Se ela tem um quadro de ansiedade, de fobia social, vamos tratar, porque tudo isso vai atrapalhar a interação social e, obviamente, a aquisição da linguagem, tá? Se ela é hiperativa, desatenta, vamos tratar. Então, é muito importante o tratamento da comorbidade. Ô, Josimere, ó, eu tô vendo gente aqui falando que eu cheguei atrasada, perdi a live. Gente, a live fica gravada na fanpage Entendendo Autismo. Você entra lá no Entendendo Autismo, vai lá vai no ícone lá, vídeos, clica, aparece todas as lives, tá bom? Ou vai no canal Entendendo Autismo lá no YouTube, tá bom? Quem chegou tarde não perdeu, tá bom? Pode ficar tranquila. Só chegou tarde, mas não perdeu, tá? É muito importante, então, que a gente estimule nossos filhos. E essas dicas que eu estou dando para vocês, elas servem para qualquer profissional. Cuidadores, pais, professores e profissionais de saúde. Não importa. Mas é principalmente direcionado para o cuidador, para os pais e para os professores. Que muitas vezes precisam ali, ó, ter um jogo de cintura, tem que ter aquela paciência e tem que ter um pouco de habilidade, tem que ter um pouco de capacitação, não é verdade? Então, essa live serve para isso. Compartilhem essa live, encaminhem essa live para todos os grupos de pais, para os grupos de fonoaudiólogas. É importante, para se ter um consenso. Qual é o consenso dentro da fonoaudiologia no trabalho com crianças com autismo? É muito importante isso. E uma forma de iniciar um consenso é, primeiramente, conhecendo as linhas gerais que devem ser trabalhadas. Não é verdade? Que essa live sirva como um ponto de apoio para iniciar exatamente esse trabalho de linhas gerais para se aprofundar cada vez mais o que é necessário. Tá bom, gente? Bom 2018 para vocês. Nossas lives continuam ativas nos domingos, todos os domingos às 9 horas da noite, exceto aqueles domingos que, porventura, por alguma intercorrência, pelo meu próprio trabalho, de repente eu não vou conseguir fazer, tá? Mas nós vamos avisar vocês com antecedência, tá bom? Até lá! Um grande abraço para vocês, uma boa semana e um bom ano.